A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, manifestou solidariedade às famílias das vítimas. Fazer uma menção e de solidariedade à tragédia que se abateu nesta madrugada no avião e que tomou um grupo grande de pessoas do Chapecoense e de todos os que ali estavam, jornalistas cumprindo seus deveres, comandantes, comissários. Acho que nos solidarizamos todos nós, posso dizer, parece-me que em nome de todos os conselheiros, que exatamente como juízes temos talvez uma sensibilidade refinadíssima quanto à dor humana, porque lidamos com ela o tempo todo. Portanto, lamentamos enormemente, nos solidarizamos com isso e esperamos que, especialmente as famílias, tenham muita força para enfrentar uma adversidade desta natureza, desta gravidade, e que sejam capazes de enfrentar com a força que o ser humano também tem para enfrentar essas situações. A presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz, expressou sentimento de tristeza pelo acidente que vitimou a delegação do time da Chapecoense, jornalistas e tripulantes que viajavam para a Colômbia. Outras autoridades e entidades do esporte também divulgaram notas de pesar pelo trágico acidente. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. Oi, Carolina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, uma dessas autoridades foi o presidente da República, Michel Temer, que enviou uma nota de solidariedade às famílias e deixou o governo à disposição para aliviar a dor dos amigos e familiares do esporte e do jornalismo, decretando luto oficial por 3 dias. O presidente da Colômbia também se manifestou e lamentou a tragédia, assim como representantes da Federação Internacional de Futebol e da Confederação Sul-Americana de Futebol. A Conmebol, William, suspendeu as atividades por tempo indeterminado. É com você, William. Obrigado, Carolina. A Confederação Brasileira de Futebol manifestou consternação com as notícias e decretou luto oficial de 7 dias no futebol nacional. Com isso, o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro foi adiado para o dia 7 de dezembro e a última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser realizada no dia 11 de dezembro. A diretoria do Atlético Nacional da Colômbia solicitou à Conmebol que a Chapecoense seja considerada campeã da Copa Sul-Americana. As duas equipes fariam nesta quarta-feira o primeiro jogo das finais. Por estarmos muito preocupados com a parte humana, pensamos no aspecto competitivo e queremos publicar este comunicado onde o Atlético Nacional pede à Conmebol que o título da Copa Sul-Americana seja entregue ao Chapecoense como homenagem à sua grande perda e homenagem póstuma às vítimas do acidente fatal que deixou o esporte em luto. De nossa parte e para sempre, Chapecoense, campeão da Sul-Americana de 2016. Apresenta a nota do time colombiano. O advogado Jorge Ferreira, especialista em direito aeronáutico, conversou com a nossa reportagem. Eu não apenas embarquei em uma aeronave do mesmo modelo, que no caso é uma BAR-146, como também é até provável que eu tenha voado nesse mesmo avião. Isso foi uma época quando eu morava na Bolívia. Eu acredito que esse avião, inclusive, pertencia a uma companhia chamada Aerosur. Nós temos a questão da investigação do acidente aeronáutico, e essa investigação ela se dá conforme as regras estabelecidas pelo anexo 13 da Organização da Aviação Civil Internacional. Então, são regras que são padronizadas e, como se diz, tem os mesmos parâmetros. A autoridade competente para fazer a investigação das causas do acidente ou das prováveis causas do acidente, porque nós temos aí a questão dos fatores contribuintes, dos fatores determinantes, são as autoridades colombianas, mas já há notícias de que profissionais do fabricante também já se dirigiram ao local, assim como profissionais, também investigadores da Inglaterra, onde é fabricada a aeronave, e também uma equipe brasileira deve estar a caminho, porque como envolve nacionais brasileiros, é facultado que as autoridades brasileiras participem ou assistam a essas investigações. Agora, nós temos o critério que é o seguinte: um acidente aeronáutico ele é formado por fatores contribuintes, determinantes, e as investigações, segundo os padrões internacionais, não servem para determinar um culpado, um responsável
imediato ou único para a questão do acidente. Mas sim, ele tenta levantar as causas e o que pode ter acontecido no sentido de prevenção, para evitar que aconteçam novos acidentes, porque cada acidente é um laboratório. Então você sempre tem essa oportunidade de estar aprendendo com a tragédia para evitar que outras tragédias ocorram. A Força Aérea Brasileira disponibilizou aeronaves e o Itamaraty foi acionado pela Presidência da República para prestar apoio na Colômbia. A repórter Priscila Andrade tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, William. Boa noite para todos que nos assistem. A Embaixada do Brasil em Bogotá elencou e enviou funcionários até a Colômbia para auxiliar no que fosse necessário às vítimas, aos familiares das vítimas e também no auxílio do translado dos corpos de volta ao Brasil. O Itamaraty também delegou funcionários para reforçar essa equipe de apoio. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, também anunciou que a aeronáutica disponibilizou 4 aeronaves justamente para fazer essa logística, tanto do translado dos corpos, quanto agora no envio nessa ajuda para levar os familiares e também autoridades catarinenses até a Colômbia. Essa tragédia aconteceu na madrugada desta terça-feira, vitimando jogadores da Chapecoense. O avião caiu próximo a Medellín, que era a cidade onde seria disputada o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, que seria transmitida na quarta-feira. Era a primeira vez que a equipe de Chapecó iria disputar um torneio internacional em seus 43 anos de história. Com você, William. Obrigado, Priscila.